Meus irmãos, minhas irmãs, nessa missa votiva de São Pio de Pietrelcina, na qual rezamos na intenção de cura e libertação, nós nos deparamos com este conjunto da liturgia da palavra que acabou de ser proclamado, que fala da temática central da oração. E é sempre importante nós meditarmos sobre a questão da oração. Porque, infelizmente, nós temos uma tendência ou de desleixar, ou seja, de não termos o hábito de orar, de não termos esse hábito de ter uma intimidade com Deus pela oração, uma espiritualidade, ou também quando cultivamos uma vida de oração, às vezes cultivamos da maneira errada, de uma maneira mecânica, ritualista, cumpridora de deveres, que às vezes na nossa cabeça, infelizmente na cabeça da maioria dos católicos, está um tipo de oração mágica. Eu vou rezar isto e eu vou obter este resultado, como se a oração fosse uma fórmula mágica. 2 mais 2 dá 4. Claro que eu estou utilizando aqui uma fórmula matemática muito simples. Mas às vezes nós católicos não sabemos orar. E eu ouso dizer, 90% dos católicos não sabem rezar. A gente pensa que reza, mas nós nos tornamos verdadeiros papagaios de oração. A gente repete e acha que isso é rezar. A repetição é boa? É. Até um certo ponto, como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A repetição não é porque Deus tem que ouvir várias vezes a nossa oração. A repetição é para amolecer o nosso coração. A repetição é para que nós, por conta da repetição, vamos entrando em sintonia com Deus, como quem sintoniza um rádio, como quem está procurando a faixa, a estação de Deus ali. Então, repete até que nós é que entremos em sintonia com Ele. Então, a repetição da oração não é porque Deus está surdo, ou então você tem que convencer a Deus, ou tem que encher o saco dele de um monte de oração repetida para ele finalmente te ouvir, porque você está como que batendo na porta sem parar. Não. Na verdade, a repetição da oração serve para mim e para você. Somos nós os cabeças duras da história. Somos nós o coração duro da história. Somos nós que não temos sintonia com Deus. E por isso a repetição vai nos habituando, vai nos colocando na sintonia de Deus, vai alimentando em nós o desejo de ter sintonia de oração com Deus. Então, a repetição serve para isso. É como um jogador que treina para na hora do jogo jogar bem. É como um atleta nas Olimpíadas que ele repete aquele exercício, para que na hora da apresentação que ele vai fazer valendo ponto, de tanto ele repetir, ele faz bem aquela apresentação. Então, a repetição na oração não é um poder mágico. A repetição da oração não é para convencer Deus. A repetição na oração não é para você ter volume, muita oração, 1000 ave-marias. Não. Na verdade, a quantidade pouco importa. A repetição é para trabalhar em nós uma abertura para Deus. A repetição é para
água mole, pedra dura, na realidade é a oração que é a água mole batendo na pedra dura que somos nós. Então é para isso que serve a repetição da oração. E as fórmulas que nós católicos usamos servem também, porque muitas vezes nós não sabemos como orar, não temos as palavras, ou não sabemos como iniciar. Então a fórmula ajuda. Mas qual é o problema? Além das repetições, que eu acho que eu estou convencendo Deus, ou que eu acho que porque eu estou repetindo demais vai acontecer uma coisa mágica, e oração não é mágica. Oração não é troca com Deus. Além da repetição, o problema ainda é essa coisa muito mecânica. Eu vou repetindo, mas o meu coração não está ali. Eu vou repetindo, mas eu estou aqui pensando na morte da bezerra. Eu vou repetindo, mas aquela repetição não está me ajudando a interiorizar, muito pelo contrário. Inclusive tem até um curso de evangelizadores que eu participei. Uma vez as pregadoras disseram de um fato que aconteceu numa cidade no interior do Pará. Tinha duas senhoras famosas que rezavam bastante, ficavam na porta de casa rezando o terço. Aí elas começavam aqui, né? Ave Maria, cheia de graça. Aí passava fulano. Olha, tu viu a fulana? Não, a fulana, ela fez isso, assim. Vixe Maria. Aí o pão nosso, cada dia dai hoje, perdoar nós, e continuava a oração. Quer dizer, estava repetindo a oração, fazendo a coisa que nem papagaio, não estavam concentrados no que estavam fazendo e não estavam em sintonia com Deus. Bastava passar alguém ali para falar mal da vida alheia. Ou seja, um erro frequente de nós católicos é acharmos que a oração, o poder da oração consiste apenas na repetição mecânica e que dessa repetição mecânica, fria, legalista, ritualista, eu cumpri o rito, aí agora Deus vai me agraciar. Não funciona assim. Não é uma fórmula mágica. Como eu disse, não é uma fórmula matemática, 2 mais 2 é 4. Então, muitas vezes nós rezamos mal. A fórmula que era para ser um trampolim de piscina, né? A gente está ali pulando trampolim. Trampolim serve para quê? Para me projetar, para que eu mergulhe mais adiante. Então, a fórmula serve para isso. A repetição é um trampolim para que eu mergulhe. Aliás, inclusive dizem, por exemplo, que Santa Teresa, doutora da Igreja, chamada também de Teresona, reformadora dos Carmelos na Espanha, que é carmelita, dizem que ela, mestra de oração, escreveu também 2 livros falando da vida de espiritualidade para as irmãs dela. Teresa d'Ávila diz o livro da vida, onde ela mesma fala da própria vida. Tinha vezes que ela começava a rezar o Pai Nosso que estás no céu. Pronto, ali ela parava. Porque bastou dizer Pai Nosso que estás no céu, ela mergulhava nessa realidade do Pai que está no céu. E a partir dali já contemplava Deus. E a partir dali já estava em plena oração de contemplação, que não precisava mais dizer mais nenhuma palavra. Ela já tinha mergulhado em Deus. Então, a experiência dessa santa mística, doutora da Igreja, mostra que não é tanto a fórmula que nós repetimos. A fórmula ajuda a mergulhar, a ser um trampolim que me projeta, a ser uma água mole em pedra dura que vai amolecendo o meu coração para entrar em sintonia com Deus. Mas se eu só fico na fórmula, se a oração não está sendo um trampolim,
Se a oração não está me ajudando a amolecer a mente, o coração e meu interior para ter intimidade com Deus, eu só fico na fórmula. Rezei 1000 Ave-Marias, mas não tive comunhão com Deus. Fiz a quaresma de São Miguel, mas não tive comunhão com Deus. Se for um mero rito, e nós católicos, desculpa dizer, viramos uma grande maioria ritualista. Eu me preocupo se a mão está posta direito, se eu ajoelhei correto, se a cabeça está tortinha do jeito certo, se a vela está acesa. Quer dizer, você se preocupa com um monte de coisa exterior e não deixa a oração penetrar no teu interior. Não deixa essa oração que você está fazendo ir te colocando em comunhão com Deus. Porque, afinal, o que é a oração? É comunhão com Deus, comunhão, uma união com Deus. É uma intimidade com Deus, é me aproximar dEle. A oração é uma amizade com Deus, é um falar com Ele. Então nós não estamos habituados a fazer isso. A gente repete a fórmula e parece que a gente não... Ainda tem isso ainda, gente. A gente não se aproxima da oração para ter intimidade com Deus. Sabe aquela coisa quando você procura alguém que te faz bem? Aquela pessoa que você gosta de encontrar, se dizer, poxa, eu vou me encontrar ali com fulano, eu gosto de estar com a pessoa, eu gosto de conversar. Essa pessoa me faz bem a presença dela. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci pessoas que a presença delas me fazem bem. Eu gosto de estar na presença da pessoa. Agora transfere isso para Deus. Quando você vai rezar, você está só repetindo fórmula, você está pedindo coisa, você está esperando uma solução mágica, você quer trocar favores com Deus, vai lamentar da sua vida, das suas dificuldades, e às vezes nem sequer passa na sua cabeça dizer assim, eu vou rezar porque eu quero estar em comunhão com Deus. Eu vou rezar porque eu quero estar na presença de Deus. Eu vou rezar porque eu quero essa intimidade, porque Deus me faz bem e eu quero estar com Ele. A maioria das nossas orações não é para estar com Deus. É para dizer, Senhor, dói aqui. Senhor, estou com esse problema aqui. Senhor, olha o fulano que não presta. Senhor, olha, isso aqui aconteceu assado. Senhor, olha, tem que reclamar esse negócio aqui. Ou então, Senhor, lá vai 1000 Ave-Marias aí, resolve aí que eu estou precisando disso aqui, me dá em troca. Quer dizer, o estímulo para nós rezarmos, meus irmãos, às vezes é só pedir, reclamar, falar dos problemas. Não está errado. Você pode pedir coisas para Deus? Pode. Você pode reclamar? Pode. Você pode apresentar as necessidades? Pode. Mas a nossa vida de oração não pode se resumir só a isso. Ela precisa ser motivada de um querer estar na presença, um querer estar com Ele, um querer ter amizade com Ele, um querer estar com Deus porque Ele me faz bem e por isso eu quero ir ao encontro dEle. E se nesse encontro eu vou pedir alguma coisa, ótimo. Eu vou reclamar alguma coisa, tudo bem, está valendo. Mas às vezes a motivação primeira para rezar não é estar na presença. E aí a gente lembra até daquela história do cura d'Ars, né? São João Maria Vianney, o cura da cidade de Ars, na França. Que ele encontrou um senhor que sempre entrava na igreja, sentava num dos bancos, tirava o chapéu, ficava um tempo lá. Depois colocava o chapéu e ia embora. Ele ficou curioso. Mas o que é que o Senhor reza tanto? Todo dia o Senhor vem, tira o chapéu, fica um tempo, depois vai embora. Aí o Senhor disse, não, eu entro na igreja, eu olho para Deus e Ele me olha.
seja, era alguém que estava na presença de Deus. Ele estava lá só para estar na presença de Deus. Quer dizer, o estímulo da oração do católico às vezes está errado, porque não ensinaram para a gente, porque infelizmente também a nossa catequese não está ensinando correto. Oração é intimidade com Deus, oração é amizade com Deus, oração é querer estar com Ele, oração é estar na presença. E a partir daí, se você quiser fazer os seus pedidos, ótimo. A partir daí, se você quiser apresentar as suas dificuldades, melhor ainda. Mas o estímulo principal é: eu vou me colocar na presença de Deus. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero buscar comunhão com Ele. Porque, inclusive, uma outra coisa que é uma verdade da oração é que o católico não percebe. A oração não é nenhum favor para Deus. Não. E você já sabe que também não deve ser troca com Deus. Sabe quem é a pessoa mais beneficiada da oração que você faz? Você mesmo, você mesma. A oração vai permitindo você ir aos poucos, abrir a mente e o coração para Deus. A oração vai permitir você ir aos poucos e abrindo o coração e a mente para a inspiração de Deus. Pela oração você vai dando espaço, vai abrindo espaço do seu interior para Deus encontrar esse espaço e agir, te inspirar, te conduzir. Então, a primeira pessoa beneficiada com a sua oração é você mesmo, é você mesma. Porque à medida que você reza, como amizade com Deus, você vai dando espaço para Deus inspirar os seus bons propósitos, a vontade dEle no seu coração. E eu tenho certeza que você não te disseram isso na catequese. Talvez você esteja ouvindo isso agora pela primeira vez nessa homilia. É por isso que eu afirmo, 90% dos católicos não sabem rezar. Se prende ao rito, acha que as fórmulas são mágicas, têm poder, e depois, no final das contas, quer fazer trocas com Deus. E o estímulo de rezar é só para resolver situações, mas nunca deseja de verdade estar na presença de Deus simplesmente. Então nós rezamos e rezamos mal, e às vezes é por isso que às vezes também Deus não consegue encontrar espaço para agir em nós. Porque à medida que eu rezo e rezo bem, Deus vai encontrando espaço para inspirar no meu coração o perdão. À medida que eu rezo e rezo bem, Deus vai encontrando espaço para inspirar no meu coração a paciência. À medida que eu rezo e rezo bem, Deus vai encontrando espaço para inspirar no meu coração o diálogo, a compreensão, a misericórdia. Então você não está fazendo favor para Deus e nem convencendo Deus com a sua oração. Na realidade, é você que precisa ir aos poucos, na oração, abrir-se para Deus, para Ele transformar o seu coração, para Ele renovar a sua vida. E é por isso que também que muitas vezes o cara reza, mas está falando mal da vida do outro. Por quê? Porque não interiorizou. Foi só fórmula. A oração não transformou o coração. Reza e depois está condenando as pessoas. Não aprendeu a perdoar, a ser tolerante. Por quê? Essa oração não está se fazendo valor. Essa oração não está transformando o coração. Porque se a oração, a intimidade com Deus, o espaço que eu dou para Ele, vai surtindo o efeito necessário da minha vida, a oração deve me levar a amar, a oração deve me levar a perdoar, a oração deve me levar a ser mais compreensiva, a ter misericórdia, a ter compaixão, a fazer o bem, a fugir do mal, enfim. Então a oração precisa dar frutos em nós.
senão do contrário, e é por isso que você encontra muita gente que só repete fórmula. Aí fala mal dos outros, porque não deu fruto. Julga os outros, não deu fruto. Condena os outros, não deu fruto. É intolerante, não deu fruto. É um tipo de católico superficial, que a oração é só como uma mão de cal, só deu uma guaribada assim na parede, assim, ficou com aparência de branco, mas não pintou de fato, não surtiu efeito, não penetrou de fato. E por fim, que eu já me alonguei muito nessa homilia, a oração pede de nós que, além da fórmula, que é boa como um trampolim, é boa como uma repetição que me coloca em sintonia com Deus, eu também preciso aprender a falar com Deus espontaneamente. Na sua oração, você fala com Deus? Falar. Deixa eu dar mais um exemplo de Santa Teresa, doutora da Igreja, Teresa de Ávila, Espanha, reformadora dos Carmelos, mística. Diz que uma vez ela estava indo, ela é mística, o místico tem essas coisas também de falar algumas coisas com o Senhor assim diretamente. E a roda da carroça, ela estava indo para uma reforma dessa do Carmelo, de um dos Carmelos. A roda da carroça quebrou. E o cronograma dela atrasou todinho. Aí ela pegou e disse, ó Senhor, né? Como é que o Senhor permite isso, né? A roda quebrar? Aí ela ouviu uma voz interior, que na espiritualidade a gente chama de locução interior. Jesus falou no coração dela, é assim que eu trato os meus amigos. Aí ela não contou miséria, respondeu para ele, é por isso que tu tem tão poucos. Olha, você vê o nível de intimidade que a santa tinha com Deus para, inclusive, responder dessa maneira meio mal criada. É uma conversa com Deus. Então, além da fórmula do Pai Nosso, além da fórmula da Ave Maria, além da fórmula do Credo, além da fórmula do Terço, todas essas fórmulas são boas. Mas a partir dessas fórmulas, você conversa com Deus? Chega com ele e diz assim, Senhor, hoje eu não estou bem. Hoje aconteceu isso e isso comigo, eu queria te entregar. Toma aqui, Senhor, porque eu estou precisando do teu auxílio. E por isso eu te entrego essas situações. Se consegue conversar com Deus de uma maneira espontânea, como quem conversa com um amigo, a partir da Ave Maria, a partir do Pai Nosso, a partir do Credo, a partir do Terço. Às vezes nós católicos não conseguimos. A gente fica só na fórmula. E aí não surte efeito. Aprendamos a ter intimidade com Deus. Eu não sei você, não sei se eu sou o único maluco aqui da igreja, né? Muitas vezes eu falo sozinho. Você já se pegou falando sozinho? Tem um mestre em espiritualidade, um monge, que ele ensina que é bom a gente transformar esse falar sozinho e não falar com Deus. Na hora que você estiver falando sozinho, que nem um doido, para de falar sozinho, que nem um doido, que nem uma doida, e direciona isso para Deus. Senhor, assim, assim, assado. Senhor, desse jeito. Senhor, tem que isso, eu te entrego. Quer dizer, a pessoa que fala sozinho tem um grande potencial de transformar esse falar sozinho em um falar com Deus. Comece a fazer isso. Né? Mas, pelo amor de Deus, também não vai sair também aí falando para as paredes, que senão vão te internar. Então, seja prudente, né? Seja discreto. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a sermos amigos dele, a termos intimidade através da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.